Meu entrevistado desta semana se definia como uma pessoa invisível, até passar em seu primeiro concurso público, que também foi o seu único. Depois ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Neste momento ele foi notado pelas pessoas até se dar conta de que aquilo não era para ele. Então pediu exoneração, decidiu se dedicar ao sonho de ajudar outras pessoas a conseguirem os seus objetivos, que é algo do qual ele entende bastante. Ele é autor de obras, ele é coach. Converso hoje aqui com Felipe Lima, uma história incrível de superação que vai te inspirar. Mas antes, quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, toda quinta-feira, uma nova entrevista para você. Felipe, muito prazer, muito obrigado por estar aqui conosco hoje e de dedicar um pouquinho do seu tempo para esse bate-papo. Gabriel, a minha alegria está aqui em poder ajudar, em poder contribuir, em poder inspirar. Satisfação imensa estar com você aqui hoje. Antes de iniciarmos, Felipe, eu sempre gosto de perguntar aos convidados que comentem um pouco sobre as suas origens. Você poderia fazer isso, por gentileza? Posso. Eu gosto muito, assim, sempre que eu vou palestrar, né? A primeira coisa que eu falo é que eu sou um ex-burro. E as pessoas dão risada, né? Tem gente que fala assim, eu ainda sou. Porque até os meus 18 anos, eu li o meu primeiro livro aos 18 anos. E para mim, o jogo de estudar, aprender, lembrar e fazer prova era sempre um jogo que eu perdia. E a gente nunca gosta de jogar um jogo que a gente perde. Então, eu sou um ex-burro que descobriu o prazer e a alegria de estudar, de aprender coisas novas. E tudo na minha vida mudou depois dessa virada de chave, né? Passou a ser prazeroso ler livros. Foi quando eu comecei a me conectar com pessoas. Eu também sou um ex-tímido. Hoje eu me orgulho de ser uma pessoa que ama fazer amigos. Eu chego num evento que tem assim 10 mil pessoas, eu falo, são 10 mil amigos. Vou fazer amigo com todo mundo aqui, amizade com todo mundo aqui. E também tem o ex-suicida. Caramba, como assim, né? Ex-suicida. É o cara que desistiu de desistir da vida. E de todas essas superações, né? Das dificuldades com a aprendizagem, das dificuldades em ter relacionamento com as pessoas, e também das dificuldades financeiras, da dificuldade de realizar objetivos de vida, eu peguei tudo isso e eu falei, tá bom, esse carvão todo aqui vai ser o diamante que eu vou ajudar as outras pessoas. Todas as minhas dificuldades foram um treino que me prepararam para servir a quem passa hoje, né, pelas dificuldades que eu passei no passado. Então, eu tenho muito orgulho de ser ex-burro, ex tudo isso. E por que você se considerava invisível antes de passar em um concurso? Porque era o seguinte, como que essa é o lance da visibilidade social e da invisibilidade? As pessoas criam um conceito de que tem valor quem tem dinheiro, sucesso, prosperidade, quem tem um carro legal, uma casa legal, ou pelo menos quem é inteligente e lê livros. Eu não tinha nada disso. Numa roda de amigos, eu não abri a boca porque eu li meu primeiro livro aos 18 anos. Dos 18 aos 20, eu li 200 livros. Porque as pessoas começaram a olhar para mim pelo que eu sempre tinha uma opinião legal para dar. Então aquilo me trouxe assim a admiração. Até os 18 anos eu nunca recebi elogio de ninguém. Ah, você não saia nada de bom da boca das pessoas. Então a gente se sente invisível na vida muitas vezes porque a gente não tem grandes conquistas, porque a gente não tem assim, se eu estou numa mesa e tem um cara que ganha mais do que eu, pô, esse cara é mais especial que eu. Ah, ele passou no concurso e eu não passei. Essa pessoa conquistou, e geralmente acontece isso com o irmão, né? Eu tenho um irmão que ele é promotor de justiça aos 20 e poucos anos. O cara passou assim quase 21, sei lá com que idade. E aquilo era uma desgraça para mim, porque é o jeito que os pais tinham para me ajudar. Aí dizia assim, por que você não é como seu irmão? E eu respondia, por que você não é como o pai do vizinho, que não compara o filho com o outro? Então eu me sentia invisível porque eu não tinha nada de bom para falar numa roda de amigos, porque eles conversavam sobre os livros que eles estavam lendo. Aí as pessoas me perguntam, e você, está lendo qual livro? Eu falei,
eu dei uma parada de ler livro, assim, tem um tempo que eu não leio. E eu ficava com vergonha de falar. Então eu tinha timidez, tinha o medo de me expressar. Eu preferia, e isso é uma coisa que acontece com muita gente hoje, Gabriel, eu percebo demais, que hoje em dia as pessoas preferem ficar com a sua dúvida, o que pode custar uma reprovação numa prova, do que você levantar a mão e falar, ei, eu tenho uma pergunta. Eu não sei isso aqui. A gente julga que a nossa dúvida é burra. Então, eu não julgava que a minha dúvida era burra, eu me julgava inteiro burro. Porque os coleguinhas na escola não economizam, né? Você tira uma nota baixa, o cara tira uma nota boa, o que é que ele fala para você? Burro. O mundo não é fácil, né? Então acaba que se a gente não tiver uma força interna muito forte, estaremos muito sujeitos a essas forças externas que tentam nos derrubar. Como é Uhum. que você quebrou essa barreira de, entre aspas, ex-burro, ex-tímido Uhum. e começou a se entender como uma pessoa que estava sendo vista, uma pessoa de valor? Foi o seguinte, eu comprei um livro para dar de presente para um amigo. E aí era um livro de David Schwartz, Use o Poder da Sua Mente. Aí eu li aquela capa do livro aos 18 anos. Isso. Aí eu li a capa contra a capa do livro assim, eu falei, cara, esse livro aqui tem a chave para você ir para a lua. E eu li aquele livro. Na hora que eu li aquele livro, explodiu a minha cabeça. E aí eu comecei a ler como fazer amigos, influenciar pessoas. Eu falei, o que eu não sei está no livro. E aí um professor meu me disse assim, quando você lê algum livro, é como se existisse uma transferência de inteligência. O cara, ele doa para você como se fosse assim, um pedaço da cabeça da pessoa e bota na sua. Pô, a minha é vazia, eu vou pegar a cabeça de todo mundo. E aí eu saí lendo o livro e eu comecei a colocar em prática ali Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, e saí lendo livro de PNL, de programação neurolinguística. E aí eu virei um devorador de livro. Eu falava para as pessoas, é meu aniversário, me dá livro. Tudo era livro porque começou a abrir a minha mente. E aí eu comecei a me conhecer, eu comecei a entender melhor como funcionar tudo na vida. Desde ganhar dinheiro, fazer amigo, aprender com os meus erros, aprender a me perdoar pelos meus erros, aprender a ter força de vontade, aprender a encontrar a alegria de viver, mesmo quando tudo der errado, a ter a resiliência, a capacidade de lidar com aquilo que dá errado e dizer, tá tudo bem, e seguir em frente. E aí eu comecei a me conectar com pessoas, lendo livros, e me conectar com pessoas, eu comecei a aprender coisas que eu via que pessoas precisavam da minha ajuda. E aí um mentor meu me falou uma coisa, Gabriel, que explodiu a minha mente. Ele disse assim, olha, Felipe, tudo que você está vivendo hoje, você pode perder. Então, se você perde peso, você pode depois engordar. Você é um ex-burro, você pode voltar a ser. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Então, eu vou te passar a chave. Se você quer alguma coisa para você, dê. Eu falei, como assim? Ó, você não aprendeu leitura dinâmica, memorização, mapas mentais e tudo isso aí? Aprendi, ensine. Eu falei, mas nem todo mundo quer aprender. Ele falou, não quero saber. Se você ensinar, você aprende. Mesmo que o povo não queira aprender, se você ensinar para 10 pessoas e um aprender, você aprendeu as 10 vezes. Aí eu falei, ué, beleza. Então eu comecei, Gabriel, a ensinar para as pessoas pelo medo de voltar a ter aquela vida travada, uma vida onde eu olhava para as coisas e falava assim, eu não vou nem tentar aprender esse negócio. Você tem uma ideia, Gabriel? Eu tinha um sonho de ser piloto de avião. Eu sonhava, cara. Ficava vendo Top Gun, eu falava, meu irmão, vou entrar no avião, vou voar o mundo. Você tem uma ideia? Eu nem sei onde é que faz a prova da AFA para ser piloto de avião. Eu nem sei. Naquela época, eu nem cogitei assim, falar, velho, o cara ser piloto de avião deve ir pro ITA, pro IME, deve ser um cara inteligente. Eu sou burro, eu não vou nem tentar. Então, me conectando com pessoas, lendo livros, e eu comecei a entender que se eu começasse a me conectar com pessoas que já tinham o que eu queria ter, eu comecei a destravar isso. E entender que tudo na vida era uma questão de treino. Tudo. Fazer amigos,
zerar a ansiedade, dominar medo, aprender, realizar objetivo, se relacionar bem com as pessoas. E aí, essa foi a grande chave. Lendo livros e convivendo com pessoas e passando para frente o que eu não queria perder. Isso E aí, mudou. e aí você entrou no serviço público justamente como professor, né? Professor federal. Acho que essa vocação de ensinar, de ajudar as pessoas, né, a aprenderem, foi um marco importante na sua vida, mas logo você descobriu que queria trilhar outros rumos. E Uhum. aí, como os vários altos e baixos que você vivenciou, começou um período de grande dificuldade. Depois que você saiu, né, daquela Isso. segurança que tinha, em Uhum. busca de um cenário ainda incerto. Como é que foi essa época? Foi assim, Gabriel. Eu entrei no serviço público porque todo mundo falava, cara, você devia fazer essa prova, você devia fazer essa prova. Eu não li o edital. Olha que louco. Eu não li o edital para fazer a prova. Primeiro crime, né? No Código Penal de quem quer passar numa prova. Eu não li o edital. Eu fui com a bagagem que eu tinha da faculdade. Aí eu fui para a prova oral, consegui passar, dei uma aula. E o pessoal falou assim: olha, a gente precisa de um professor assim como você. A gente precisa quebrar esses padrões. Eu falei: maravilha. Eu assumi. E aí eu falei: poxa, não estou feliz aqui. Eu quero empreender. Eu quero criar uma coisa minha. Eu quero ter uma ideia e executar. Eu quero ajudar pessoas. Me doía o coração em ver pessoas que eu poderia ajudar e eu era privado de fazer isso. E aí eu falei, vou criar um negócio meu. Aí eu comecei a fazer palestras, eu comecei a criar processos de coaching, né, de acompanhamento, já naquela época, há muito tempo. Pra eu tenho uma ideia, eu comecei essa jornada em 1999, ou seja, tem mais de 20 anos isso. E aí, quando eu comecei a atuar como auditor, como consultor de grandes empresas, eu consegui ganhar bastante dinheiro. Só que aí eu falei assim, não, eu quero focar na minha empresa, no meu negócio. Foi quando eu quebrei. Só que todo mundo falou, cara, se você largar o serviço público, você vai passar dificuldade. Vai faltar dinheiro para botar comida na sua mesa. Quando eu abri a geladeira, que eu vi a geladeira vazia, eu falava, caramba, todo mundo tinha razão e eu estava errado. E aí, pela vergonha, eu não pedi ajuda. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas assim, olha, tem um jeito de você ser burro na vida. E não é em termos de aprender alguma matéria. Às vezes a gente se sente burro porque a gente estuda e não lembra. Mas a burrice mesmo é a gente querer resolver tudo sozinho. A gente não buscar ajuda em alguém que possa trazer alguma estratégia, algum apoio, alguma, sabe, alguma. É a pessoa falar assim, só depende de mim. Então, se só depende de mim, eu não vou pedir ajuda para ninguém. Pai e mãe falam muito isso, né? Só depende de você. Resolve. E aí eu não pedi ajuda. Eu passei fome calado. Eu ia dormir bebendo água para a barriga não doer. Foi quando eu escrevi a carta de suicídio. Porque cada dia estava piorando a minha situação. Eu tinha vergonha de pedir ajuda. E era um jogo que eu perdia cada vez mais. E as minhas dívidas só cresciam. E eu falava, não, eu sou uma vergonha. Eu me sinto um fracassado. E eu vou acabar com essa dor. E aí eu escrevi a carta, escrevi literalmente, pai, mãe, tchau, me perdoe. E eu me lembro quando eu terminei aquela carta, que eu dobrei aquela carta e eu pensei assim, quando meus pais receberem essa carta, eu não vou estar mais aqui. E eu botava a carta no bolso, Gabriel, e saía andando na rua. Porque na hora que desse uma oportunidade, eu ia acabar com aquilo, com aquele sofrimento. E eu me lembro que eu estava numa rua muito movimentada. E eu falei, agora, o próximo carro que passar, eu atravesso. Eu andei uns 3 quarteirões. Não passou um carro. Foi naquele momento que eu renasci. Uma voz assim veio no meu ouvido e falou para mim assim, olha, enquanto você não souber o seu valor, a vida nunca vai te dar tudo que você poderia ter.
Não é o dinheiro que te dá valor, não é um cargo que te dá valor, é você que tem que saber o seu valor. Foi naquele momento que eu me perdoei, que eu falei assim, eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E aí tava passando um amigo meu, com aquela música do Xande de Pilares, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, pode acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. E eu pensei, chegou, é agora. Cheguei em casa, rasguei a carta, e no dia anterior eu tinha visto um folder do William Douglas, um cara que guiou a minha carreira. Tudo que eu faço é baseado na vida daquele cara. E era, Esse folder foi o que você viu no supermercado, quando você foi tentar comprar R$ 100 de comida e teve que reduzir? rapaz, você tá sabendo essa história. E aí eu fui no supermercado comprar R$ 100, né? Fazer uma feira de mês de uns R$ 100. Cara, e não passou R$ 100. Pelo amor de Deus. Quando eu conto isso pro pessoal que está na batalha dos concursos, né? Eles falam, Felipe, eu nunca rezei tanto, senão quando eu digito a senha do cartão, né? E você junta a mão assim, você fala, Senhor, aprova a compra. E naquele dia a compra não passou. Eu tive que tirar metade da compra do carrinho de R$ 100 e virou 50, né? Só passou 50. E eu saí chorando, cara, do supermercado. Saí acabado, saí destruído. E aí eu vi um folder do William Douglas no chão. E quando eu vi aquela foto do William, eu falei, caraca, esse cara vai estar aqui, né? Eu quero dar um abraço nele. Para mim seria, assim, eu não queria conhecer ninguém. Só queria conhecer o William Douglas. Era o cara, sabe, assim, você fala assim, ó, a pessoa que você mais quer conhecer na vida, o William Douglas. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar a entrada. E aí uma voz no meu ouvido, vá para palestra, vá para palestra, vá para palestra. Eu falei, caraca, tá bom. Aí eu fui. E quando eu conheci o William Douglas, quando eu vi a palestra do William Douglas, né, parecia um fantasma, assim. Eu olhei assim para o William, falei, cara, esse cara existe. Naquela época eu achava que o William Douglas olhava para ele, né, e dizia assim, pô, por que tanta gente tem valor e eu não tenho nenhum? Por que tanta gente nasceu para ter sucesso e eu nasci para sofrer, para ser um fracassado? E aí, quando terminou a palestra dele, eu o cumprimentei, falei, excelência, eu não sei como é que fala com o juiz de direito, eu não sou da área de direito. Falei, excelência, ele falou, eu não estou no cargo de juiz, pode me chamar de William. Eu não estou exercendo minha função de juiz, pode me chamar de William. Eu falei, e aí, William, tudo bem? Tudo bom. Vamos escrever um livro junto? E entreguei meu folder para ele. Ele olhou pro folder, vamos almoçar? Eu falei, agora eu tô ferrado, né? Onde é que um juiz federal vai almoçar? Vai almoçar no meu carro, não tem dinheiro. E foi lá que a gente se conheceu e que surgiu esse carinha aqui, o livro Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos. Gabriel, eu chorei quando eu peguei esse livro, viu? Eu chorei. E ó, tem uma história interessante desse livro, que é o seguinte. Quando eu conheci o William, e depois eu rasguei a carta de suicídio e tudo mais, as coisas começaram a rodar. Palestras, tal, coaching, começou a melhorar muito. Só que estava muito corrido. Você sobrecarrega, né? Você pega mais coisa do que você às vezes dá conta para virar o jogo. E aí o William mandou um e-mail para mim, bravo, viu? Não vou falar o que ele falou aqui não, porque vai mandar me prender, porque eu estou usando o nome dele aqui e não pode. E aí o William chegou e falou, mandou um e-mail para mim e falou, cadê o livro? Aí eu falei, cara, ele falou, ó, se você não terminar esse livro em tanto tempo, a gente não vai fazer mais o livro. Eu falei, tô ferrado. Gabriel, eu escrevi o livro num carnaval, cara. Eu comecei numa sexta-feira, eu viajei com o pessoal, com uma turma imensa pro carnaval. Eu fingi que eu tava com dor de barriga e eu me escondia no quarto. Porque quando você fala que você tá com dor de barriga, ninguém chega perto. Eu botava a mão na barriga e falava, cara, sai daqui, porque você vai morrer, sai daqui, vai embora. E aí os amigos nem entravam no quarto, e eu ficava lá escrevendo o livro. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas eu mandei o livro pro William Douglas. Esse aqui, o Mapas Mentais. Eu mandei para ele. Aí ele falou, agora deixa comigo. Aí ele fez a parte dele. Esse livro é fruto desse novo hábito que você adquiriu de ler muito, né? De estudar muito e de
se tornar um devorador de livros, de conhecimento, e aí você sintetizou isso em uma obra e voltou para o mundo dos concursos, que já era um mundo pelo qual você havia transitado. Então, acho que é natural, né? Uhum. E aí eu percebi que muitas pessoas diziam para mim assim, poxa, Felipe, eu estudo, mas pouco tempo depois eu esqueço. Eu falei, cara, mapa mental resolve isso. Você estuda e você consegue firmar aquilo na cabeça para não perder mais. Pô, como é possível isso? Porque o maior desafio que eu tinha, primeiro, era a falta de concentração. Eu fui diagnosticado com TDAH, dislexia e daltonismo. Ou seja, um montão de coisa aí para dar trabalho para focar. E aí eu tinha dificuldade de sentar para estudar. E aí os mapas me ajudavam a fazer isso, porque é um jeito dinâmico, né, de você responder questão, assistir aula, ler um material, aí você vai fazendo os mapas, é dinâmico, é gostoso a dinâmica dos mapas. Depois você olha para o mapa assim e você fala assim, isso aqui tudo é meu. Se cair na prova, meu amigo, você tá rindo. É a diferença, Gabriel, assim, a vida para mim, eu era caça e eu passei a ser caçador. Na vida, não só nos estudos. Tudo me intimidava. Tudo, assim. Eu entrava numa loja para comprar uma roupa, as pessoas me intimidavam. Se um professor falasse assim, eu vou te fazer uma pergunta, eu ficava intimidado com a pergunta do professor. Eu me sentia ameaçado por tudo na vida. E eu falei, peraí, não. Eu não quero viver essa vida. Onde uma prova me intimida, é uma ameaça. A opinião das outras pessoas é uma ameaça. É como se fosse uma arma mesmo. Falar em público era uma ameaça. Fazer amigo era ameaça. Eu falei, não, ei, não quero isso. Eu quero mudar. Eu quero chegar na prova rindo. Eu quero chegar para o fiscal e falar, me dá 2 provas, eu vou fazer uma com cada mão. Eu quero chegar na prova pulando. Eu quero chegar na prova batendo na mesa e falar assim, cadê a prova? E aí eu aprendi a treinar a minha mente para ir para a guerra, usando as técnicas de aprendizagem, usando depois o que eu criei da imunidade emocional, que é essa blindagem de combate, né? Uma prova é uma luta, é um momento onde muita gente trava, né? Amarela. Às vezes o cara está preparado para passar na prova, mas, primeiro, a memória não foi condicionada para lembrar, e segundo, ele trava pelo medo, pela ansiedade. Quais dicas você dá para desenvolver essa imunidade emocional? Vamos lá. Até estava conversando outro dia com o Fernando Mesquita, que é a gentileza, né? Eu falei, ele perguntou para mim assim, qual é o maior erro de quem quer passar em provas de concurso? Eu falei, a falta de gentileza. Aí ele falou assim, a pessoa tem que ser educada. Eu falei, não. A gentileza é você entender que você não precisa ser perfeito. Que errar a questão é bom, porque na prova você vai acertar. Que se você encontrar alegria do que você está fazendo hoje, da página que você leu hoje, daquilo que você aprendeu hoje, da questão que você respondeu, de cada passo você vai fazer mais amanhã. Então, a gentileza é o perdão de você não ter passado ainda, é o perdão pelos seus erros, é o perdão pelo tempo perdido. Você pergunta para alguém assim, há quanto tempo você estuda? O cara baixa a cabeça, né? Parece que ele está dando um diagnóstico de uma doença. Ele fala assim, pô, 5 anos. Tem 5 anos que eu estou estudando. Então, a grande dica da imunidade emocional é a gente não julgar. Acho que vai continuar ali. É a gente não julgar, é a gente perdoar. Perdoar quem nos julga para a gente não se destruir, porque às vezes pai, mãe, as pessoas querem nos ajudar, né? Então fala assim, meu filho, por que você não desiste? Por que você não muda de caminho? Por que você não faz isso ou aquilo? Eu falo, pai, tá tão difícil aqui e você vem, né, me aconselhar a desistir, poxa vida, já tá difícil. Ah, mas é difícil, é duro ver você sofrer, tenta uma coisa mais fácil. Ó, abriu o concurso para ir para a Lua, faz! Oh! Então, quando a gente desenvolve a gentileza, até a matéria difícil, a gente enfrenta ela diferente. Para mim, falam assim,
Pô, Felipe, para mim o meu calo é língua portuguesa. Cortou um pouquinho aqui, voltou? Voltou. Acho que deu uma travadinha. Voltou. Tranquilo. Então, muita gente fala assim, olha, Felipe, o meu calo é... E aí cada pessoa fala a matéria, né? Ah, meu calo é redação. Aí eu pergunto, como você se sente quando você vê uma folha em branco e uma caneta em cima? E a pessoa fala, eu me sinto desesperado. Aí tudo que a pessoa estudou vai por água abaixo. E, na verdade, ela precisa perdoar os traumas das redações passadas, né? Porque redação é uma forma de avaliação de você tomar uma nota no final das contas, onde cada palavra, cada linha vai ser julgada, vai ser analisada, vai ser, ó, tá errado. Então, tem muitos pontos de julgamento. E aí, para a imunidade emocional funcionar, a gente tem que se blindar do desafio, que vai ser a próxima prova, e entender que se a gente fizer o nosso melhor, se a gente focar em valorizar a preparação, às vezes, Gabriel, eu converso com alguns alunos, eles falam para mim assim, pô, Felipe, se eu não fizer 100% do planejamento, meu amigo, eu vou dormir com raiva da vida. E às vezes 10% é mais, o 10% que eu não consigo fazer tem mais valor do que os 90% que eu fiz. Então, esse é o princípio da gentileza, da humanidade, de falar assim, ei, eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor e evoluir. Você falou no iníciozinho da conversa sobre ter alegria quando tudo dá errado. Qual a dica que você dá para conseguir esse feito tão difícil, né? Para a maioria das pessoas, para não dizer todo mundo. Uhum. Eu tenho assim, Gabriel, tudo na vida é treino. Tudo, cada pessoa, cada fato e cada habilidade é treino. Então, se eu preciso treinar a minha mente para que quando as coisas derem errado, eu olhe para aquilo ali com alegria, eu não olho para o erro com neutralidade. Eu não olho para um insucesso como uma coisa normal. Eu olho com alegria, porque ali eu vou buscar um diamante. Eu aprendi isso no jiu-jitsu. Meu professor de jiu-jitsu falou assim: lute com quem é melhor que você. Lute para perder, porque você só aprende quando você perde. Na luta. É a mesma coisa a questão. Se eu respondo uma questão e eu acerto, eu já sabia. Eu respondi e acertei, eu sabia. Agora, se eu respondo uma questão e erro, eu acabo de ter uma oportunidade de aprender algo. Então, eu preciso treinar a minha mente previamente, e a gente nunca vai ser bom em uma coisa que a gente faz pouco. Então, eu sempre falo o seguinte, ó, se você quer aprender a superar a reprovação, a fazer um simulado que a nota não foi legal, ou para olhar para a questão que você erra, você tem que treinar isso antecipadamente. É você fechar o olho e você viver aquilo mentalmente várias vezes para você lidar com aquela emoção. Porque, por exemplo, no jiu-jitsu e como outras artes marciais, eu comecei a perceber que quando as pessoas perdem num combate que não vale nada, não está valendo nada, o cara fica indignado, ele fica com raiva. E ele parte para cima do outro com raiva porque ele perdeu. Ele se sente diminuído porque ele perdeu. E a mesma coisa acontece nas questões. Você faz uma bateria de, sei lá, 50 questões. Se você errar metade, você fala, cara, errei tanto. Como assim? Em vez de olhar para ele, essas 25 questões que eu errei, eu não erro mais nunca. Eu vou fazer mapa mental, eu vou estruturar, eu vou lembrar isso aqui, tá perfeito. Faz parte do processo. Então, a gente não é treinado para errar. E quando a gente gira essa chave, que a imunidade emocional me permitiu, de olhar para o erro com alegria, treinar a minha mente. Eu vou te contar uma coisa que, para mim, foi talvez o treino mais difícil, sobre uma situação errada. Meu pai tem Parkinson avançado. E quase todo dia eu vou ver meu pai na reta final da vida. Ou seja, todo dia eu vou ver meu pai morrer, um pouquinho. E eu treino a minha mente para que o processo de acompanhar o meu pai no fim da vida
não me intimida, não me entristece, não me desanima. Eu vejo aquele momento com alegria porque eu posso estar perto dele. Porque a única coisa que ele pode fazer às vezes é sorrir. Ele não come, ele não anda, ele não fala, ele está vegetando em cima de uma cama. Mas se eu consigo arrancar um sorriso dele, é a minha vitória. E eu comemoro, eu beijo a cabeça dele, eu brinco, eu chamo ele para porrada, a gente se diverte. Então eu treinei a minha mente para ver a vida com amor. Quer seja o fim da vida do meu pai, quer sejam os meus erros. Os meus erros não me definem, os meus erros não me diminuem. E isso é um treino, igualmente como um treino de uma arte marcial. Porque às vezes o que destrói a gente não é a reprovação, é você se sentir uma pessoa inferior por conta dela. O que destrói a gente não é você olhar para a matéria e falar, eu não sei. É você se sentir menor ou incapaz porque você está com alguma dificuldade. E às vezes você está com tanto medo da matéria que você nem olha para a matéria. O medo, ele tira a nossa visão do foco da ação. Então, se eu tenho medo da prova, eu não estou olhando mais para a prova, eu estou olhando para o medo. Eu estou olhando para o medo da reprovação e a prova está aqui na minha frente. Eu estou olhando para o medo da reprovação. Eu tirei o meu ponto de visão da prova. Então, esse é um treino como se fosse literalmente um combate. Uma luta mesmo. Uma troca de porrada. Felipe, nós temos aqui um mote de ser imparável, no sentido de não desistir, no sentido de seguir em frente, de ser persistente rumo aos seus objetivos e sonhos e o que vale a pena ser vivido. E eu acredito muito que você é um exemplo claro de uma pessoa imparável, inclusive tendo superado algo tão difícil, que é uma intenção de se despedir da vida antecipadamente. E eu queria pedir a você, com toda essa sabedoria que você tem, esse conhecimento, essa experiência, que orientasse quem nos acompanha hoje, desse uma dica de como ela ou ele também pode ser imparável, principalmente nos momentos difíceis, como o que estamos vivendo agora no Brasil e no mundo. Gabriel, eu acho que existe uma palavra. Eu tenho uma plaquinha dessa igualzinha atrás de vocês, chama curte e compartilhe. E na minha plaquinha, eu tenho 3 palavras que estão aqui, ó, na minha mão. E a minha dica para ser imparável é o seguinte: primeira coisa, parabéns. O parabéns é você comemorar. Eu vou estudar. Parabéns. Eu não preciso bater a meta para comemorar. Eu comemoro que eu vou estudar. O livro está fechado. E é esse sorriso que gera energia e de falar assim, eu vou estudar. E a cada palavra, a cada página, eu tenho um carimbo. Ele não está aqui no escritório agora, ele está no meu outro escritório. Mas cada ação que eu faço no meu dia, eu carimbo. Aí no final do dia eu vejo uma folha de um caderno tudo carimbado. Cheio de parabéns, 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 parabéns. Aí no final do dia eu falo, olha quanta coisa eu fiz. Agora eu vou ver com calma aquilo que eu não consegui fazer, para que eu possa evoluir. Então essas são as 3 palavras que me tornam imparável. O parabéns, ele é agradecer, ele é a autovalorização. Muita gente vai fazer prova sem se sentir preparado, sem se sentir merecedor, porque essas pessoas não aprenderam a falar parabéns para o que elas fazem e elas focam só na culpa do que não fazem. Ah, Felipe, mas se eu falar parabéns, eu não vou cair na zona de conforto? Não. O parabéns gera alegria. O parabéns, ele substitui a energia da cobrança pelo incentivo. Então, o parabéns, ele fortalece a minha autoimagem. Porque se eu falo, por parabéns, eu estou fazendo uma coisa boa, eu estou fazendo mais uma coisa boa, mais uma coisa boa, mais uma coisa boa. Então, das pequenas coisas, Gabriel, que eu faço, as grandes coisas, assim, por exemplo, eu vou pagar um boleto. Eu carimbo o boleto. Eu pago o boleto e eu falo, parabéns. Eu tomo um banho e eu falo, parabéns. Eu faço uma refeição e eu penso, caramba, no mundo todo deve ter alguém que não comeu ontem, não comeu hoje, não vai comer amanhã. Parabéns. Raramente eu falo para alguém assim, obrigado. Eu não agradeço a ninguém. Eu sempre falo, parabéns. E quanto mais parabéns eu falo,
mais energia eu tenho, mais eu me valorizo, valorizo o que eu faço, e assim, a cada parabéns a energia cresce. Então, eu começo o dia com energia baixa e termino com energia lá em cima. Às vezes eu quebro o carimbo de animação, assim, quando eu faço um negócio muito legal, eu dou uma carimbada que a minha esposa fala, você vai quebrar essa mesa. Eu falo, meu amor, fiz um negócio incrível. Então é a gente não deixar de ver a vida com os olhos de uma criança que acaba de ganhar um brinquedo novo. É a gente encontrar a alegria de viver. Isso me torna imparável. Ter calma diante dos dias difíceis, diante das dificuldades, entender que cada dificuldade ela tem uma função na vida, que é nos ajudar a evoluir. E aí vem a terceira palavra, né, que é o evolua. A gente nunca evolui se a gente não tiver a calma para aprender com o erro. Às vezes você faz um simulado, não é nem uma prova oficial. Você faz um simulado, a sua pontuação foi inferior à pontuação anterior, aí parece que a pessoa entra em desespero e fala, pô, estudei pra caramba, ralei, cheguei no simulado, foi pior? Como assim? Parece que está sendo tudo em vão. Então, essas três palavras, elas me permitem gerar essa energia e me tornar uma pessoa imparável. De quanto mais eu comemoro, mais eu tenho energia. Calma, de vez em quando vai dar errado. Tem gente que pergunta assim, mas e se eu acreditar e der errado? Meu irmão, você tá com a ilusão de que não vai dar errado. Você tem que ter a certeza de que em algum momento vai dar errado. E quando der errado, parabéns. Você tentou, você vai aprender com a sua tentativa, tenha calma, aprenda com o erro e evolua. É isso aí, gostei das dicas. Essas três palavras, eu falo 50 vezes por dia. Felipe, parabéns pela história, parabéns pelas conquistas, por ser uma pessoa inspiradora para tantos concurseiros. Você trilhou um caminho diferente, né, do que a norma, do que geralmente a gente traz aqui no quadro, e é importante que tenhamos pessoas diferentes. Não é todo mundo que vai ser juiz de carreira, defensor de carreira, delegado, analista. Nós precisamos de pessoas nas mais variadas áreas, empreendedores, médicos, profissionais, e você, na sua arte de ensinar, de orientar, de ajudar, tem se destacado e ajudado muitas pessoas. Então, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado por agora fazer parte da equipe de Gran Experts, da equipe de mentoria e coaching do Gran Cursos Online. Tenho certeza de que você vai ajudar muitos alunos e que vai dar muitos parabéns, tanto pelas evoluções deles, como também pelas aprovações futuras que eles vão obter. Então, muito obrigado, Felipe. E a você que nos... Eu agradeço e... Toca. E a você que nos acompanha aqui, muito obrigado pela atenção. É um prazer muito grande apresentar este quadro aqui semanalmente. Toda quinta-feira, uma nova entrevista. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assine o canal, ative as notificações para você sempre receber os novos conteúdos que divulgamos por aqui toda quinta-feira. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.